Versos 20 e 21. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta. Por que te tenho eu feito? Outra tradução diz: Já sabes o que fiz contigo? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Isso é muito interessante. Elias não conhecia esse homem. Estava caminhando pela rua e viu esse homem arando com 12 juntas de bois, jogou seu manto sobre ele. Obviamente Eliseu sentiu algo e disse que queria segui-lo. Ele voltou para casa, cortou todas as ligações para seguir esse homem. Ele matou a junta de bois e os comeu. É interessante. Agora ele está caminhando com Elias e ele lhe disse, 2 Reis 2:4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Veja, quando você decide em seu coração, você tem que seguir adiante. Encontrar aquilo que chamam de desencorajamento divino, coisas que te desencorajam, mas você tem que continuar a caminhar. Eliseu continuou a caminhar e ele disse: Eu não vou te deixar. Comecei essa jornada e vou passar por tudo. Você me tocou com seu manto e há algo em meu futuro. É fácil aceitar aquilo que é considerado normal e aceitável e viver assim. 2 Reis 2:5 diz: Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? Esses filhos dos profetas vieram e disseram que ele perderia seu mestre, portanto, por que segui-lo? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Esses filhos dos profetas só estavam olhando, não estavam envolvidos, só estavam observando. Elias tentou desencorajar Eliseu 3 vezes para não segui-lo, mas Eliseu era um homem diferente. Ele tinha 12 juntas de bois. Ele realmente era uma pessoa que ia com tudo. Ele disse que o seguiria, que Elias não podia falar para ele permanecer ali. Eu não te abandonarei, disse Eliseu. No verso 7 lemos: E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Interessante. Lemos que foram 50 filhos dos profetas. 50, o número 50 representa o quê? Pentecoste, todos sabemos disso. Então vemos que esses 50 filhos pentecostais dos profetas estavam assistindo tudo de longe, mas não estavam envolvidos. Versos 8 a 11. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que te seja tomado de ti. Ele perguntou: O que você quer? E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esse é o tipo de pessoa que Deus está procurando atualmente. Queremos o dobro do que vimos no passado. Esse é um novo dia. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires, ou seja, agora ele falou algo estranho. Quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Eliseu devia estar pensando: Ok, vamos repetir. Se eu te vir quando você subir, pedirei, obterei o que pedi. Do contrário, não obterei. O que é isso? 50 filhos dos profetas eram pentecostais, estavam observando, mas Eliseu representava um novo dia. Entendeu? Estamos nos movendo além do Pentecoste, caminhando além disso. Muitos pentecostais estão só observando e dizendo: Vamos ver o que acontecerá. O que ele quis dizer com: Se você me vir ser levado, obterá isso. Eu fiquei encucado com isso por muito tempo. Indaguei ao Senhor e eventualmente ele me respondeu. Ele disse: Se você vir o que é antigo ser levado,
Somente se vir o que é velho ir embora, então poderá entrar naquilo que é novo. Há milhões de pentecostais que não entendem os dias em que estamos vivendo agora. Eles não compreendem. Estamos saindo de uma era, estamos caminhando além do Pentecoste, número 50. Estamos entrando na festa dos tabernáculos, um novo dia, e os poderes da era vindoura e tudo o que está ligado a isso. Ouça atentamente. A era da igreja está começando a desaparecer para dar espaço à era do reino. Você tem que pensar sobre isso. A era da igreja está desaparecendo, sumindo para dar lugar à era do reino. A era do reino está despertando. É um tempo onde o que o reino é e o que ele representa será trazido para a terra. Isso será acompanhado por um grande chacoalhar, e quando isso terminar, somente aquilo que é de Deus permanecerá. O joio será removido, particularmente as estruturas atuais da igreja. A história da igreja pode ser entendida pelas ascensões e quedas. O mover de Deus e depois queda. Outro mover de Deus e depois queda. Há anos temos visto isso na Terra. Agora estamos posicionados para um chacoalhar imenso que já era para ter ocorrido, como um terremoto massivo que a igreja nunca viu. Quando isso tiver terminado, o joio será removido e o que permanecer. Mas a era da antiga, a era da igreja, desaparecerá por completo, e o que permanecer será a era de Deus. Paulo fala em Hebreus 12 que Deus diz que mais uma vez ele estremecerá os céus e a terra. Esse, mais uma vez, está agora sobre nós. Veremos isso no natural com grandes terremotos. Sim, veremos, mas particularmente grandes tsunamis. Mas isso mostra o que está acontecendo no reino espiritual. A pressão está aumentando para que haja um terremoto espiritual. Tremendos choques espirituais estão a caminho. Dores de parto estão ocorrendo na igreja. As contrações estão ficando cada vez mais próximas. É hora de seguirmos adiante. Você tem que ser como Eliseu. Você tem que se apegar àquilo que você vê. Você tem que ter esse forte desejo. Tem que ter essa determinação. Você não ficará para trás. Você entrará na era da porção dobrada. Você tem que entrar na era dos poderes da era vindoura. Essa é a sua geração. Você está aqui e vivo para isso. Para terminar, há muitos anos atrás, certo dia estava olhando o Oceano Índico quando estava no lado oeste da Austrália. Era bem cedo, de manhã estava quentinho e tudo estava bem com as pessoas presentes na praia. Estava literalmente caminhando na praia e vi uma onda grande no horizonte e fiquei pensativo. Parei e me virei para olhá-la. Ao fazer isso, notei estar no reino espiritual. Observei essa onda vir à praia. Nessa onda havia multidões de pessoas. Eu podia vê-las. Rugindo alto, a onda passou sobre mim, atingiu a terra e perturbou tantos lugares. Vi alguns edifícios do governo completamente caídos. Vi igrejas, muitas delas totalmente caídas. Vi essas pessoas na onda e entendi serem novos cristãos. Um grande chacoalhar aconteceu enquanto ainda estava no mar. Um terremoto aconteceu no mar que fez com que a onda do tsunami viesse para a terra. Mas essa onda estava carregando uma colheita de novos cristãos. Parecia um caos, não havia estrutura. Vi homens, mulheres, jovens se levantarem desse caos. É difícil explicar. Vi um grupo de pessoas se levantar e era o levantar do ministério apostólico, e eles estavam ensinando esses novos cristãos que haviam sido levantados pela onda rumo à terra. Eu vi o currículo e escrevi assim que a experiência terminou. Currículo 1. Como ter um relacionamento com o Senhor. 2. Como ouvir a voz de Deus. 3. Como conhecer a Deus e o seu destino. 4. Como ser soldados da cruz, que é um pouco diferente e não entendi. Fiquei olhando isso, como caminhar com Deus em pureza e santidade, e finalmente a última coisa nesse currículo. 5.
como caminhar nos poderes da era vindoura. Outro dia estava olhando algumas anotações antigas, escritas há anos atrás. Estava vivendo um tempo na história onde, segundo as estatísticas, há mais pessoas vivas nesse planeta agora do que todas as pessoas que viveram no passado, desde Adão até 1984. Todas as pessoas que viveram e morreram desde Adão até 1984. Há mais pessoas no planeta hoje do que as pessoas que viveram durante esse período de tempo. Nós sabemos que Deus nos dá o melhor vinho no fim. Nós teremos a maior colheita quando há o maior número de pessoas na Terra, quase 7 bilhões de pessoas na Terra, e Deus colherá a maioria. Não estamos somente nos dias de Elias, mas também nos dias de Eliseu, a porção dobrada. A chuva serôdia é 7 vezes maior do que a chuva temporã. Eliseu estava determinado a obter a porção dobrada. Qual é a tua determinação? Como você está seguindo adiante? Ele ergueu os mortos, multiplicou alimento, purificou água, andou nos poderes da era vindoura. Seu corpo era tão cheio de vida que o corpo do soldado morto voltou a viver quando tocou no corpo de Eliseu. Transfiguração faz parte do que está disponível nesses fins do tempo. Comer da árvore da vida. Você tem que escolher seguir adiante. Isso não acontecerá automaticamente, você tem que escolher. Faça uma escolha. Deus exige que você faça uma escolha. Você seguirá adiante, entrará em um novo tempo, você está se movendo além do Pentecoste. Você está entrando nos poderes que o reino de Deus manifestou na terra nesse tempo. Deus o abençoe.